Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Espiritismo. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, interior de São Paulo. É uma alegria estarmos aqui com vocês. Mais uma quarta-feira, hoje é dia 26 de agosto de 2020, e nós ficamos muito felizes de estarmos juntos aqui do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra, e vocês aí compartilhando conosco. Nós vamos ler uma página do livro Convites de Sheila, pelo Espírito Sheila e o médium Cleiton Levi. A mensagem se intitula, vamos abrir aqui uma página, a página serve. Não esperes condições especiais para servires na obra do bem. Se não pode ser a árvore frondosa, cuja sombra abriga os viajantes, sê a flor do caminho, que alegra a alma e retempera a visão. Se não pode ser o rio caudaloso que abastece as metrópoles, sê a fonte oculta na floresta, simples e limpa, que mitiga a sede dos pássaros e animais. Se não pode ser o farol de longo alcance, sê a chama singela, que, embora pequena, afasta a sombra por onde passa. O hospital, que reúne equipamentos sofisticados para determinar diagnósticos e realizar cirurgias, não prescinde do algodão simples e humilde para limpar feridas e aliviar dores. Pensa nisso e não sonegues teu concurso fraterno a quem segue contigo. A verdadeira virtude nasce sempre do amor. E ninguém é tão pobre ou incapaz que não possa transformar o amor que sente num gesto que reergue ou numa ação que consola. Nós vamos repetir esse último parágrafo para que a gente possa fixar bem o que a benfeitora Sheila nos ensina. E ninguém é tão pobre ou incapaz que não possa transformar o amor que sente num gesto que reergue ou numa ação que consola. E embalados, Senhor, por essa mensagem tão bela que nos convida a servir, nós pedimos, Senhor Jesus, a Tua presença entre nós, através dos benfeitores amigos que cuidam e que velam pela nossa casa espírita, pedindo a Dr. Bezerra de Menezes, benfeitor espiritual da nossa casa, para que possa irradiar suas luzes amorosas sobre nós, abrindo o nosso entendimento, despertando a disposição, despertando a vontade de podermos perseverar, de podermos servir sempre. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Queridos amigos, são 20h01. Aproveitamos para mandar um abraço para Maria Correia. Seja bem-vinda, Maria. Um abraço para Sueli. Um abraço para todos aqueles que vão chegando. Para Regina Ocada. Para os amigos dos dois planos da vida. Porque nunca estamos sós. Sempre estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. E o nosso estudo da noite de hoje, dando continuidade ao nosso curso de Espiritismo, segundo ano, nós estamos utilizando a apostila da Federação Espírita Brasileira, que é o estudo sistematizado
da doutrina espírita, o tomo único. E nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, vendo hoje o módulo 5, o roteiro 4. Essa apostila, ela é dividida por módulos e roteiro. E o módulo 5, ele fala da prática mediúnica. E o roteiro 4 fala sobre o animismo. E o que essa apostila vem nos trazendo? Qual o objetivo específico da nossa aula de hoje, do nosso encontro dessa noite? Conceituar animismo, explicar esse mecanismo e estabelecer essa diferença entre animismo e mistificação dentro do conceito espírita. Então, nós vamos ver hoje o conceito de animismo lá no livro Mecanismos da Mediunidade, pelo espírito André Luiz e o nosso Chico Xavier e Valdo Vieira, lá no capítulo 23, André Luiz ele nos traz um capítulo com o título Animismo, Mecanismos da Mediunidade, capítulo 23, Animismo. O item, Mediunidade e Animismo. E ali qual seria o conceito? Ele vem dizendo, o animismo é o conjunto dos fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente dos médiuns em ação. É um fenômeno psíquico, faz parte do próprio médium e que pode ser de uma forma consciente ou inconsciente do médium. E Allan Kardec nos fala em O Livro dos Médiuns, no capítulo 19, itens 223, a segunda pergunta, Kardec nos diz, a alma do médium pode comunicar-se à alma, porque nós somos espírito encarnado. Quando nós estamos encarnados, nós temos a nossa alma. Kardec faz essa distinção. O espírito desencarnado seria espírito. Quando estamos encarnados, seria alma. Mas nós temos a nossa alma, nós somos espírito. E ele diz, a alma do médium pode comunicar-se, como a de qualquer outro. Se goza de certo grau de liberdade, recobra suas qualidades de espírito. Quando nós dormimos, nós nos afastamos do corpo físico e nós vamos a outras paragens, encontramos amigos, vamos a outros lugares, podemos, inclusive, no mundo espiritual, participarmos de cursos, participarmos de atendimentos, auxiliarmos outras pessoas, enquanto o corpo está descansando, mas o espírito, a alma está liberta. Não totalmente, porque senão desencarnaríamos. E a Kardec diz, a alma do médium pode comunicar-se, como a de qualquer outro. Neste aspecto, se o médium traz consigo uma bagagem de conhecimentos, e todos nós trazemos, uns mais, outros menos, porque quando reencarnamos, nós já passamos por diversas oportunidades, diversos aprendizados. Mas Kardec diz, se o médium traz consigo uma bagagem de conhecimentos adquirida em existências pretéritas, poderá retirar das profundezas da sua memória integral ideias que estão fora do alcance da sua atual instrução. E aí a gente diz, mas se a gente não perde o que a gente aprendeu, como que está fora do alcance da sua atual instrução? É possível, porque o espírito não perde, fica ali arquivado, mas dependendo do compromisso, da missão, do que foi acordado, ele vem com certos conhecimentos bloqueados, mas está ali naquele arquivo e ele pode resgatar na sua memória integral, conhecimentos que na fase atual ele não possui. Ele, numa reunião mediúnica, ele traz informações como se fosse de um espírito, mas só que é do próprio médium. E Kardec continua dizendo, ainda em O Livro dos Médiuns, no capítulo 19, agora na quarta pergunta,
Ele diz, isso acontece, ou melhor, um espírito superior falando a Kardec, um espírito superior, e explica para Kardec por que isso acontece. Ele diz, isso acontece, o espírito superior dizendo, frequentemente no estado de crise sonambúlica ou estática. Nós vimos aqui, falamos sobre o sonambulismo e sobre o êxtase. E ele diz que isso acontece muito, o espírito explica, quando aquela pessoa está num estado de crise sonambúlica ou estática. Porém, ainda uma vez, repito, diz o espírito, há circunstâncias que não permitem dúvida. E ele orienta Kardec, estuda longamente e medita, porque os espíritos superiores, eles são assim, eles não dão tudo de bandeja, eles nos provocam a buscarmos as respostas, senão seria muito cômodo, muito prático. Mas essa influência dos médiuns nas comunicações, ela é observada, sobretudo, quando transmitem ideias de espíritos com os quais não guardam afinidade, nem afinidade fluídica, nem afinidade moral, nem afinidade intelectual. Nós vimos aqui que o médium, por mais determinado, competente, disciplinado que ele seja, ele sempre coloca um pouco do seu animismo. Na hora dele fazer essa tradução, dele trazer essas informações do mundo espiritual, ele sempre coloca um pouco do seu animismo. Reconhece-se, então, que o animismo é algo perfeitamente normal, pois o médium, ao interpretar as ideias de um espírito comunicante, imprime características próprias, mesmo em se tratando dos chamados médiuns mecânicos. E nós podemos até achar um pouco estranho, mas nós já vimos aqui nos nossos encontros anteriores falando sobre isso. O médium, por mais disciplinado com a sua educação mediúnica, ele coloca um pouco do seu próprio jeito de ser. Nós somos vamos dar um recado. A gente não repete igualzinho que a pessoa pediu. A gente vai transformar aquele recado com as nossas próprias palavras. Agora, é o mecanismo básico do animismo. O que a gente pode falar sobre isso? André Luiz, no livro que nos traz, com a mediunidade do nosso querido Chico Xavier, ele vem nos relatando, no livro No Mundo Maior, no capítulo 9, ele vem nos falando sobre como que seria o mecanismo básico desse animismo. E André Luiz diz, pode ser entendido essa mediunidade de psicofonia, usualmente conhecida como incorporação, e ele nos traz um relato do caso da médium Otávia. Ele coloca o quê? O relato que se segue traz elucidações sobre a psicofonia e a influência anímica da médium Otávia. Ela ia ser a intermediária de Dionísio, o espírito desencarnado, que encontrava-se recolhido numa daquelas organizações socorristas do plano espiritual. Nós que lemos... Olá, Gabi, seja bem-vinda. Nós que lemos as obras de André Luiz, a gente sabe que há aquelas regiões, aquelas colônias espirituais socorristas. E André Luiz conta o caso da Otávia, que ela foi, o perispírito se afasta para que o perispírito do espírito possa se aproximar do Dionísio, e ali parcialmente conectado a Dionísio, ele começa a se utilizar da Dionísia para poder transmitir o seu recado. E a Otávia mantinha-se reduzida à distância, o perispírito da Otávia.
a reduzida distância, mas com poderes para retomar o corpo a qualquer momento, guardando relativa consciência do que estava ocorrendo, porque o médium ele tem que ter domínio total, ele não pode permitir que o espírito se assenhore e tome conta, não, ela tem que ter o domínio para que o espírito transmita a mensagem, mas de forma equilibrada. E Dionísio conseguia falar de si mesmo, mas ali com a vigilância da Otávia e com a vigilância afetuosa dos amigos e dos benfeitores também. Sempre ali observando, fiscalizando a sua maneira, o seu posicionamento, o seu equilíbrio emotivo. Isso é muito importante. E ali o Dionísio, ele era um elemento que aderia às faculdades de Otávia, estava ali próximo, aderiu às faculdades, conseguiu se conectar para que ela tivesse possibilidade de receber a mensagem, mas subordinado à médium. E a médium ali, sempre com a vigilância, com o equilíbrio. E ali a Otávia tinha a sua parte de influência. Por exemplo, o espírito ele vem muito agressivo, dizendo palavrão e gritando. E a médium equilibrada, o médium equilibrado, ele vai fazer o quê? Ele vai transformar aquelas palavras violentas, aquelas palavras agressivas, mas vai traduzir de uma forma equilibrada. Eu estou muito revoltado, eu estou muito aborrecido, mas não vai transmitir da forma como o espírito está dizendo. Nesse momento, ela está o quê? Colocando o seu próprio animismo, equilibrando aquele diálogo, aquela transmissão de comunicação. Agora, no livro No Mundo Maior, André Luiz nos traz no capítulo 9, falando sobre mediunidade, falando sobre animismo e mistificação. Porque a mistificação é outra coisa. Animismo é o sentimento ali do próprio médium. Agora, e a mistificação? Alguns estudiosos do espiritismo vêm nos dizendo, André Luiz, devotados e honestos, reconhecendo os escolhos do campo do mediunismo, criaram a hipótese do fantasma anímico, do próprio medianeiro, o qual agiria em lugar das entidades desencarnadas. André Luiz vem dizendo, é necessário termos muito cuidado, realmente, mas só que muitos companheiros espíritas, com aquela preocupação de que pudesse vir alguma mensagem que não fosse real, verdadeira, séria, eles criaram esse fantasma do animismo. E ele vem dizendo, desconhecendo esses companheiros estudiosos, desconhecendo o mecanismo básico das comunicações mediúnicas e a ação anímica exercida pelos médiuns. Muitos companheiros matriculados no serviço de implantação da nova era sob a égide do Espiritismo. André Luiz diz, esses companheiros estudiosos, e tão certo, preocupados, temos que ter cautela, temos que ter muita vigilância, mas eles não conhecem esse mecanismo básico dessas comunicações. É normal, é natural, é aceitável que haja uma parte anímica desses médiuns. E ele continua nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 22, que fala da imersão do passado, André Luiz vem dizendo, vem convertendo a teoria animista num travão injustificável, a lhes congelarem preciosas oportunidades de realização do bem. André Luiz diz, em função desses estudiosos com tanto escrúpulo e achando que o médium ele não pode trazer
nada do seu próprio sentimento nessa comunicação, com isso ele está travando preciosas oportunidades, porque muitos médios começam a ficar bloqueados e param de querer participar das reuniões. E André Luiz continua: portanto, não cabe adotar como justas as palavras mistificação inconsciente ou subconsciente para batizar o fenômeno. Uma coisa é animismo, outra coisa é mistificação. É isso que ele vem dizendo. E no mundo maior, no capítulo 9, Calderaro vem falando sobre essa tese animista. É respeitável a tese animista. Partiu de investigadores conscienciosos e sinceros e nasceu para coibir os prováveis abusos da imaginação. Tem isso. Ele não diz que é errado ter essa cautela. Ele diz, é respeitável essa tese. Até porque esses investigadores, eles, sinceros e conscientes, eles querem coibir o quê? Os abusos da imaginação. Às vezes um médico tem uma imaginação muito fértil e começa a devanear. Então, lógico, tem que ter muita seriedade, muito cuidado nessas comunicações. Entretanto, vem dizendo Calderaro, vem sendo usada cruelmente pela maioria dos nossos colaboradores encarnados, que fazem dela um órgão inquisitorial. Olha só o que Calderaro coloca. Esses estudiosos preocupados com a seriedade do trabalho criaram um verdadeiro órgão inquisitorial. Calderaro faz uma comparação com a Inquisição, quando deveriam aproveitá-la como elemento educativo na ação fraterna. O dirigente da reunião, ele tem que ter esse cuidado, essa fraternidade, esse bom senso, para poder orientar o médium, mas sem constrangê-lo, sem fazer com que ele se afaste da reunião. E Calderaro continua dizendo, milhares de companheiros fogem ao trabalho, milhares, amedrontados, recuam ante os percalços da iniciação mediúnica, porque a mediunidade já é uma coisa complicada. O médium já se sente numa situação assim, será que isso é meu? Será que não é? Será que é o espírito? Será que isso é da minha cabeça? E se ele começa a ser constrangido de uma forma muito rigorosa, ele acaba se afastando. E Calderaro diz, porque o animismo se converteu em Cérbero. Calderaro diz, o animismo se converteu em Cérbero. E o que é Cérbero? Cérbero, segundo a mitologia grega, é um cão guardião das portas do inferno, que impedia a saída dos espíritos. Então, o animismo ficou assim, uma coisa com tanto rigor, que muitos, e Calderaro diz, milhares, não diz assim dezenas ou centenas, não, milhares de companheiros fogem ao trabalho amedrontados. E lembrando que essas obras já tem décadas que foi publicada. No Mundo Maior já tem anos. Atualmente, a população é muito maior do que quando foi publicada essa obra no Mundo Maior. O número de médiuns na atualidade é muito maior. E ele continua dizendo, em se tratando de animismo, nunca é demais recordar que em matéria de mediunismo há tipos idênticos de faculdades, mas enorme desigualdade nos graus de capacidade receptiva, os quais variam infinitamente como as pessoas. Num grupo mediúnico, pode ter, por exemplo, 5 médiuns e ter ali um espírito. Cada médium vai perceber de uma determinada forma, às vezes,
é aquele espírito. Uns vão visualizar, outros vão ouvir, outros vão ter uma percepção. É isso mais ou menos que ele quer dizer. Há tipos idênticos de faculdades, mas enorme desigualdade nos graus de capacidade receptiva. Cada um vai perceber, às vezes, a presença daquele espírito de uma maneira própria. Agora, e o animismo e a perturbação espiritual? Lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 22, nós falamos aqui imersão do passado, com relação a animismo e perturbação espiritual. André Luiz vem dizendo, muitas vezes, conforme as circunstâncias, pode cair a mente nos estados anômalos de sentido inferior, dominada por forças retrógradas que a imobilizam temporariamente em atitudes estranhas ou indesejáveis. E ele continua, neste aspecto, surpreendemos multiformes processos de obsessão, nos quais inteligências desencarnadas de grande poder senhoreiam vítimas inabilitadas à defensiva, detendo-as por tempo indeterminado em certos tipos de recordação, segundo as dívidas kármicas a que se acham presas. O que André Luiz vem dizendo aqui? É possível espíritos desencarnados com inteligências acima daquela vítima que ele tem condições de dominar, ele pode, por tempo indeterminado, se assenhorear daquela pessoa em função de dívidas do passado. E quando nós, às vezes, comentamos com relação, por exemplo, a muitos que estão nos hospitais psiquiátricos, mas não é um problema mental, é um problema obsessivo. E André Luiz vem dizendo que eles vão atuando na mente dessas pessoas, fixando-se nessa lembrança, nessas lembranças do passado, quando estada de mais perto pelo companheiro, que lhe foi refletido algoz, passa a comportar-se qual se estivesse ainda no passado, que teima em ressuscitar. É então que se dá a conhecer como personalidade diferente a referir-se à vida anterior. Ele sofre aquele processo obsessivo, a mente dele fixa naquela lembrança em função de débitos, de dívidas do passado, a mente dele volta àquela reencarnação anterior. E ali ele se transforma, ele passa a se identificar com uma personalidade diferente da que ele é na atualidade. Isso acontece muitas vezes nos hospitais psiquiátricos, que aquele doente, ele se identifica como outra pessoa e não como ele próprio. E André Luiz continua ainda dizendo, sem dúvida, em tais momentos, é alguém que volta do pretérito a comunicar-se com o presente, porque ao influxo das recordações penosas de que se vê assaltada, centraliza todos os seus recursos mnemônicos tão somente no ponto nevrálgico em que viciou o pensamento. É o que nós chamamos de monoideia. Ele fica preso apenas àquela ideia, em função da sua mente estar sendo dominada por aquele obsessor, ele se prende ao passado, ele se prende àquele momento de uma reencarnação anterior, e ele traz aquelas recordações penosas daquela época, porque a memória dele ficou presa ali, naquele ponto
naquele ponto ficou presa, e é o que a gente diz, uma monoideia, porque ele sempre repete as mesmas sensações, repete sempre o que ele está visualizando, não da vida atual. Porque nós, o espírito, nós podemos, inclusive, principalmente durante o nosso sono, o espírito pode ir ao passado, pode reencontrar com pessoas da atualidade, pode reencontrar com espíritos desencarnados, pode ter premonições de coisas que ainda vão acontecer. E quando ele está sofrendo esse processo obsessivo, ele fica preso como se ele fosse aquela rainha, aquele rei, aquele escravo, aquele feitor daquela fazenda. Ele fica ali com a mente, e os psiquiatras não vão conseguir compreender o que está acontecendo. São débitos, mas que a pessoa, como disse ali, vai chegar um momento que ele vai conseguir se reajustar. Ali diz, por tempo indeterminado, mas vai ter o seu momento de libertação. É isso que é importante nós termos essa consciência disso. Nós vamos agradecendo a todos que estão aqui conosco, que participaram